Nós vamos, com a graça de Deus, dar continuidade à nossa série de mensagens na carta de Paulo aos Filipenses. Estamos logrando, irmãos, estamos avançando. Chegamos hoje ao capítulo 2. O Senhor foi bondoso conosco. Os irmãos têm sido pacientes e continuem assim. Tem o capítulo 2, o 3 e o 4. Não desiste, vá até o fim comigo. Estamos no capítulo 2, texto importante. Estamos diante do que alguns podem chamar de o centro da carta de Paulo aos Filipenses. É a base, o fundamento de toda a carta de Paulo aos Filipenses. Capítulo 2, versículos 1 ao 11. Esse é o texto que nós iremos ler, se Deus assim permitir, explicar. E com mais graça de Deus ainda, tão importante quanto ler e explicar, é aplicar o texto à nossa vida, de forma que ele nos transforme e nos auxilie no nosso crescimento, caminhando com o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Todos acharam? Filipenses capítulo 2, versículos 1 ao 11. Eu leio na versão NAA também. O texto diz assim, a palavra de Deus. Preste atenção, se você está sem Bíblia, olhe aqui na tela atrás. Portanto, o apóstolo Paulo começa assim. Se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria. Como? Tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Apegar-se, algumas traduções usam essa expressão. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E, reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a exposição da sua palavra. Permaneça com o texto aberto, para que durante o sermão a gente possa caminhar junto. Tem um pastor amigo meu que dizia, quando você for ouvinte numa igreja, é cara crachá. Lembra daquele sujeito do cara crachá? De um programa que tinha de TV? Cara crachá? Ele falava, quando o pastor ficar pregando, tu fica cara crachá. Tu fica acompanhando, fica no texto, que aí tu nunca vai ser enganado por ninguém. Então fica com o texto, olhos em mim, mas olhando para o texto também, para que você esteja seguro que aquilo que eu estou expondo é a palavra do nosso Senhor. Meus irmãos, se eu pudesse, já dando um tema para nosso sermão de hoje, eu dei igrejas que imitam a Cristo. Igrejas que imitam a Cristo. E por que esse tema, pastor? Certamente nem todos que aqui estão nasceram junto com essa igreja. Talvez uma parte do pastor Ayrton ali, alguns outros irmãos nasceram junto com a igreja aqui, lá na igreja de Madeira ali. A maioria de nós nos achegamos aqui, não foi? Nos achegamos aqui por algum motivo. À procura de uma igreja. À procura de um lugar onde você seja alimentado, cuidado, não é? Acolhido, ensinado, disciplinado, conduzido nos caminhos do Senhor. Você procurou uma igreja que imita Jesus. Você procura uma igreja que se pareça com Jesus. Você não quer uma igreja que se pareça com o pastor.
ainda mais comigo. Tudo bem que eu já estou feliz. O irmão Sonei sabe o motivo. Meu Palmeiras ganhou de 5-0 do Criciúma. Quando eu cheguei, ele já olhou para mim. Ok, é o meu dia. Você quer uma igreja que se pareça com Jesus, não é? Uma igreja que você olhe e você perceba marcas de Cristo naquela igreja. E você perceba o Senhor caminhando entre nós. Como bom pastor, nos conduzindo, cuidando, instruindo. Você quer, irmão, e eu quero, uma igreja que se pareça com Jesus. Nós queremos que essa igreja imite a Cristo, se pareça com Jesus. Que as pessoas cheguem até aqui e elas digam, essa igreja se parece com Jesus Cristo. Aqui eu percebo as marcas do Senhor Jesus. Aqui eu percebo as digitais do Senhor Jesus. Eu consigo perceber isso. Mas nós podemos ir além e mais do que já temos feito. Estamos diante de um texto, irmãos, onde o apóstolo Paulo vai nos mostrar que sim, uma igreja deve imitar a Jesus. Ela deve caminhar como Jesus caminhou. Ela deve se parecer com ele. O apóstolo Paulo faz um raio-x neste texto de uma igreja que imita Cristo. E ele vai tratar alguns detalhes importantes dessa igreja que busca imitar o Senhor Jesus. No domingo passado, nós pregamos nos versículos 27 e 30 do capítulo 1. Nós pregamos sobre por Cristo e pelo Evangelho. Quem estava aqui lembra? Que o grito de guerra da nossa igreja não é por fulano e beltrano. É por Cristo e pelo Evangelho do Senhor. Nós vivemos por causa disso. Nós vivemos para isso, por Cristo nosso Senhor e pela causa de Cristo, pelo Evangelho do Senhor. Esta é a nossa bandeira. E isto é o nosso grito de guerra, como exército do Senhor Jesus. Por Ele e pelo seu Evangelho. Aquilo era uma exortação de Paulo. Paulo ali no final do capítulo 1 diz, lutem unidos pela causa do Evangelho. E nós vimos isso no último sermão. Essa foi uma exortação. Mas Paulo deu mais duas exortações, além dessa, dentro desse contexto. E a primeira exortação se encontra nos versículos 1 ao 4, deste capítulo 2. Quando Paulo vai exortar a igreja à unidade. Dizendo que para que Cristo seja glorificado nesta igreja, ela precisa andar em unidade. Ele vai dizer, no mesmo modo de pensar. Alinhados, unidos, então Cristo será glorificado. E na terceira exortação, que é a mais importante das três, o apóstolo Paulo vai dizer, olha, não é só resolver as coisas entre vocês, para que Cristo seja glorificado. Não tem como fazer isso humanamente falando. Só existe um remédio, uma solução para que a igreja ande em unidade, em comunhão, em humildade. Só tem um remédio para isso. E ele diz, sigam o exemplo de Cristo. Imitem a Cristo. Então vocês andarão em unidade. Então vocês andarão em humildade. Então vocês se parecerão com Jesus. Imite-o. Olhe para ele. Olhe para o seu exemplo. Então essas são as duas exortações finais que nós vamos meditar hoje. Irmãos, dos versículos 1 ao 11, o apóstolo Paulo vai apelar para essa igreja, e apela para nós também, hoje, que eles deveriam se apropriar das bênçãos espirituais que eles já tinham por estar em Cristo, para resolver os problemas comunitários na igreja. Paulo começa dizendo a esta igreja, olhe para quem vocês são em Cristo, e então resolvam as coisas desta maneira, ou a partir desse ponto, vocês estão em Cristo, e ele vai então listar algumas bênçãos espirituais, que ele diz, usem para resolver os conflitos internos, porque vocês estão em Cristo. Mais na frente, ele vai identificar problemas que a igreja em Filipe enfrentava, e que as igrejas hoje também enfrentam. E ao final ele vai dar a solução, o remédio. Irmão, a ideia central destes versos para Paulo é que essa igreja deveria buscar a unidade e o serviço, ao invés da individualidade, da vanglória. Esta igreja para Paulo deveria buscar o amor e a humildade, ao invés do egoísmo e do orgulho. E a razão para tudo isso, para que os problemas de comunhão, de unidade, pensar da mesma maneira, sejam resolvidos, para Paulo é só uma, o Evangelho e Cristo.
É somente através de que uma igreja pode resolver essas situações de forma saudável, olhando para Cristo e para o seu evangelho, como o mediador das nossas relações. Irmãos, se Cristo e o seu evangelho forem o mediador ou forem os mediadores da nossa relação, nós iremos resolver as coisas de maneira saudável, contando que Cristo seja o elo que nos une, seja o elo, seja a ponte entre nós, Cristo e o seu evangelho. E à luz desse texto, meus irmãos, que nós temos em mãos, com a sua Bíblia aberta, que eu quero apresentar hoje três atitudes que uma igreja deve tomar para se tornar unida e humilde. 3 atitudes, à luz do texto, que uma igreja deve tomar para se tornar humilde e unida. A primeira atitude, a primeira ação que essa igreja deve tomar, é a seguinte: estejam unidos. Estejam unidos. Versos 1 e 2, leia comigo. Portanto, está ligando ao que foi falado anteriormente? Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Irmãos, nestes 2 versos, o apóstolo Paulo vai apelar aos irmãos em Filipos a buscarem de forma diligente, viverem em unidade e humildade. Entretanto, isso só será possível se os crentes em Filipenses, eles manifestassem, expressassem em seus relacionamentos os frutos do Espírito. Sem eles é impossível. Bênçãos espirituais que eles já tinham por estar unidos a Cristo. Paulo dizendo, olhem para as bênçãos espirituais que vocês têm, e então resolvam os conflitos a partir delas, a partir desse prisma. A relação de vocês deve ser mediada pelo fato de que vocês estão em Cristo e possuem bênçãos espirituais. Usufruam disso, manifestem isso nas relações entre vocês. E o apóstolo Paulo cita logo no início 4 bênçãos espirituais que eu gostaria de compartilhar neste primeiro ponto, nessa primeira atitude, ação que Paulo pede a esta igreja. 4 bênçãos espirituais dentro do ponto 1 aqui, que os cristãos têm por serem parte do povo de Deus. A primeira bênção espiritual é aqui no verso 2, comecinho. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo. Em Cristo. Exortação, algumas traduções podem dizer encorajamento. Não sei se alguém tem essa tradução em mãos aí. Encorajamento, exortação. Irmãos, nem toda exortação é uma bronca, tá? Isso é um mito muito comum nas igrejas, que só porque exortou está com raiva, está brigando. Não, exortação na Escritura também é usada como encorajamento, ok? Fortalecimento. Então, o apóstolo Paulo começa, se existe alguma exortação em Cristo. Irmãos, o cristão unido a Cristo, veja, a expressão em Cristo é muito usada por Paulo. Porque essa expressão em Cristo é uma alusão à união que o crente tem com Cristo. É usada muito em Romanos, é usada muito em Gálatas, aos Coríntios. Em Cristo, para Paulo, é estar unido a Ele pela fé. Quando você creu em Cristo, você foi unido a Jesus Cristo pela fé. Nós chamamos isso de união mística. Pela fé, eu estou unido a Cristo. Nós aprendemos sobre isso no batismo, não é? Nós somos unidos em sua vida, morte e ressurreição pela fé. Nós participamos disso em algum nível. Paulo está apelando para eles logo no início a um estado que eles estão desfrutando. Qual estado? Vocês estão unidos a Cristo. Vocês não podem esquecer isso na relação entre vocês. Vocês estão em Cristo. Irmãos, parece meio vago isso, mas isso aqui é poderoso numa igreja. Nas nossas relações interpessoais. Nós estamos unidos em Cristo, todos juntos. Paulo apela a isso logo de cara. Essa é uma bênção espiritual. Efésios capítulo 1, versículos 1 ao 13, você vai ver lá várias outras bênçãos espirituais. E o apóstolo Paulo diz que nós temos todas elas em Cristo Jesus. Lembram disso? Porque estamos em Cristo, temos todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais. É o que o apóstolo Paulo diz.
E aqui ele cita mais algumas bênçãos espirituais. Vocês estão em Cristo. Então Paulo começa a falar sobre bênçãos espirituais para depois tratar os problemas na igreja. Encorajamento em Cristo, seja no serviço custoso, na caminhada cristã. A ideia, meus irmãos, é que porque Cristo foi quem morreu por ele, lhe salvou da condenação por causa do pecado e lhe deu nova vida, eu devo considerar isso no relacionamento com o meu irmão. Eu devo considerar isto, que Cristo morreu por nós estamos em Cristo, que Cristo deu a vida por nós, que Cristo manifestou vida em nós. Isso é um ponto importante para toda a igreja. Em Cristo, unidos a Cristo. Se você for a Mateus, capítulo 5, versículos 11 e 12, é um texto que fala, é uma bem-aventurança, porque essa igreja sofria perseguição. Os irmãos estão lembrando do que eu tenho falado. E eles deveriam se unir no sofrimento. Irmãos, é mais fácil nós nos unirmos no sofrimento ou na alegria. Normalmente é no sofrimento que nós nos unimos. Paulo está chamando a atenção deles. Bem-aventurados são vocês quando, por minha causa, Cristo está falando, os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegre-se e exultem, porque é grande sua recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. O apóstolo Paulo começa chamando a atenção deles para uma bênção espiritual. Vocês estão em Cristo. E vocês têm o privilégio, como nós vimos no domingo passado, de sofrer por causa de Cristo. Mas é um sofrimento junto, não é individual. Paulo nunca vai tratar numa perspectiva individual dessas questões aqui, irmãos. É sempre comunitária. É sempre uns aos outros. É sempre nós. Então Paulo diz, você está em Cristo. Ele diz o quê? Vocês estão em Cristo. Todos vocês nessa comunidade de Filipenses. Então Paulo começa listando uma primeira bênção espiritual importante, preparando o terreno para a correção que ele vai fazer. Vocês estão em Cristo. Mas tem uma segunda bênção espiritual. Ainda no verso 1. Conforto no amor. Olha o que o texto diz. Se existe alguma exortação em Cristo, ou seja, algum encorajamento em Cristo, alguma consolação de amor. Alguma consolação de amor. Após o encorajamento vem o conforto do amor de Cristo. É um amor perfeito, um amor poderoso e eterno. Paulo está apelando para o amor ágape, o amor que não busca nada em troca, o amor que se auto-entrega para aquela igreja, para que eles fossem assim entre si. Paulo evoca o amor ágape de Cristo para que eles vivam dessa forma, se relacionem dessa forma, assim como Cristo amou. Se você for a 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e de toda consolação. É Ele que nos consola em toda tribulação, para que, pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, olha isso, possamos consolar os que tiverem em qualquer espécie de tribulação. Porque somos consolados por Cristo, por Deus o Pai, devemos consolar uns aos outros. Porque Deus nos ama e nos consola, assim devemos nos amar e nos consolar. De forma altruísta, de forma abnegada, como nós vamos ver, sem buscar interesse próprio. Então Paulo encoraja, porque estão em Cristo, uma bênção espiritual. Paulo fala sobre o conforto do amor ágape que vem do Senhor para nós e que deve ser desfrutado em nosso meio. Mas tem uma terceira bênção, a comunhão do Espírito. Olhe para o texto, comunhão do Espírito. Se há alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, alguma comunhão do Espírito. Irmãos, algumas traduções usam a expressão procedência do Espírito. A ideia é que a comunhão que nós desfrutamos com o Pai é estabelecida entre nós porque procede do Espírito. Se há comunhão, não é fruto nosso, é dádiva do Espírito. Paulo apela para que nós busquemos isso, para que a igreja em Filipos busque a comunhão que provém, que advém, que procede do Espírito. Essa é a comunhão verdadeira para a igreja.
Comunhão que é fruto da obra do Espírito em nós, no meio do povo de Deus. Irmãos, aos Efésios, Paulo diz que o Espírito nos foi dado como penhor, lembram disso? E não só como penhor, mas Paulo diz que nós devemos nos encher do Espírito. É o mesmo Espírito de Gálatas capítulo 5, onde o apóstolo Paulo diz para nós buscarmos o fruto do Espírito e as suas manifestações para vivermos entre nós. A melhor forma de experimentar essa comunhão, meus irmãos, do Espírito, que é promovida, provocada pelo Espírito na igreja, nós já sabemos. É falar o óbvio, é oração, é adoração, é comunhão na igreja. E é através desses meios de graça, da pregação, da ceia do Senhor e tantos outros, que a comunhão do Espírito se desenvolve em nosso meio. Essa é uma bênção que só os crentes podem desfrutar, a comunhão do Espírito, irmãos. Paulo está apelando para bênçãos espirituais para essa igreja, logo no início, para que depois ele possa corrigi-los em amor. É como se ele dissesse: olha quem vocês são, olha o que vocês têm, por causa disso, vivam dessa forma. É um apelo paulino. Mas tem uma quarta e última bênção aqui: profundo afeto e comunhão. O verso 1 termina assim: se há profundo afeto e sentimento de compaixão. Se há profundo afeto e sentimento de compaixão. A ideia aqui, meus irmãos, é que aqueles que têm comunhão com o Espírito, naturalmente irão dar fruto, ou dar o fruto do Espírito. É uma consequência lógica. Aqueles que estão em Cristo, aqueles que desfrutam das bênçãos espirituais, logicamente, causa e efeito, irão dar fruto, ou fruto do Espírito, manifestado aqui, meus irmãos, neste ponto. Olha essa expressão: profundo afeto. Não é afeto, é profundo afeto. Paulo está falando com irmãos que estão com problemas na igreja. Eu estou apelando para o profundo afeto. Eu estou apelando a vocês para o sentimento de compaixão. É impossível exercer compaixão olhando para o espelho, irmãos. É impossível. Para exercer compaixão precisa ter uma outra pessoa que te deve, que está em dívida com você. Então você é compassivo com ela. É compassivo. Exerce compaixão. Paulo está começando a trabalhar neles a ideia de que eles não são inimigos, mas eles são parceiros em uma corrida. Paulo está começando a trabalhar a ideia que eles não devem se odiar, porque eles estão em Cristo, e por isso devem ter compaixão uns dos outros, no seio da igreja. Irmãos, o Espírito desenvolve em nós o caráter de Cristo. E assim como Deus, em sua rica misericórdia, nos salvou, preste atenção, o Espírito gera em nós este sentimento de profundo afeto e compaixão pelo meu irmão, pelo próximo da igreja. Paulo não está pregando para as pessoas de fora, irmãos, está pregando para irmãos dentro da igreja. Deixa eu fazer uma aplicação aqui rapidamente. Uma comunidade que imita Cristo, lembram? Uma comunidade que imita Cristo, está unida, permanece unida, existe a partir das bênçãos espirituais de Deus. As bênçãos espirituais que nós temos em Cristo Jesus, que Paulo já citou, são combustível para que nós permanecemos e busquemos a unidade, a harmonia, a comunhão. Se vocês estão em Cristo, vocês têm essas bênçãos, desfrutem dela. Apliquem ela nos relacionamentos entre vocês, entre nós. Mas Paulo continua. Paulo continua porque, meus irmãos, o que forma uma comunidade unida, olha isso, o que faz a igreja ser unida, como corpo e família, é a obra de Cristo. Nós sabemos disso. Estamos aqui porque Cristo nos chamou para, sermos do seu rebanho, ok? Então é a obra de Cristo que nos torna uma igreja unida, um corpo, uma família. Mas o que mantém essa família unida é o Evangelho de Jesus Cristo. As bênçãos espirituais que nós temos em Jesus Cristo. E se você e eu nos esquecermos disto, o que vai mediar as nossas relações são os nossos interesses pessoais.
e então nós não seremos uma igreja que imita o Senhor Jesus. O que faz a igreja ser unida? A obra de Cristo. O que mantém a igreja unida? O seu evangelho em nós e através de nós. Olhando para ele, imitando como nós vamos ver. Irmãos, Paulo segue no raciocínio, continua com a sua Bíblia aberta. Paulo, neste momento agora, ele vai dar o tom principal para nós. Ele espera que a igreja seja unida. Nós já vimos isso, ele deseja isso, não é? Sejam, desfrutem, façam, vivam dessa forma. E isto lhe trará alegria. Mas Paulo agora vai trazer algumas questões mais detalhadas do que ele entende por fazer ou tornar a minha alegria completa. O verso 2 começa assim: então, completem a minha alegria. Como? É a pergunta que nós podemos fazer a Paulo. Paulo, como nós podemos, como igreja, completar a sua alegria? Ele diz como nós podemos completar a alegria dele. Primeiro, no modo de pensar. Tendo o mesmo modo de pensar. Essa expressão, o mesmo modo de pensar, indica dispor a mente de certa maneira, seguindo o mesmo caminho, seguindo a mesma rota, seguindo a mesma direção, seguindo o mesmo propósito. É como se Paulo dissesse: vocês são duas pessoas, é verdade? Mas a mente de vocês deve estar alinhada e unida no mesmo propósito. Vocês podem ser pessoas diferentes, e são, não é? Nós somos pessoas diferentes. Mas Paulo diz aos Filipenses: apesar das diferenças, pensem da mesma forma. Alinhem-se no mesmo propósito. Visem o bem comum. Busquem isso, o mesmo modo de pensar. Algumas outras traduções dizem: tenham a mesma atitude. Tenham a mesma atitude. Mas tem outros detalhes. O apóstolo Paulo não fala somente do modo de pensar. E aqui só um ponto para nós, irmãos. Quando Paulo diz tem o mesmo modo de pensar, Paulo não está afirmando que todos nós vamos pensar da mesma forma integralmente. Não existe isso. Muito menos uma igreja. Nós não vamos concordar 100% em tudo. Mas o apóstolo Paulo está apelando para aquilo que é essencial na igreja. Para aquilo que vai manter a unidade da igreja, a comunhão da igreja, o desenvolvimento da igreja, o avanço do evangelho. Ele está dizendo: nestas coisas, permaneçam no mesmo modo de pensar. Nisto vocês devem pensar de forma igual, visando o bem comum da igreja, o avanço do evangelho, o desenvolvimento da igreja. Nestas coisas tenham o mesmo modo de pensar. Não pode um pensar de uma forma e o outro de outra, neste ponto para Paulo. A igreja deve estar unida no mesmo modo de pensar, visando o bem comum dela, o seu desenvolvimento, o avanço do evangelho, a causa de Cristo. Mas Paulo também apela não só para o mesmo modo de pensar, Paulo também fala do mesmo amor. Olha o que o texto diz: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor. A ideia de Paulo aqui, queridos, é que o amor é o vínculo, não teórico, mas o vínculo prático entre nós. Mesma mente, pensamento. Mesmo amor, atitude. Forma de ser, de viver, praticidade, amor ágape, amor que se doa. Tenham o mesmo amor. Unidos de alma. Olha isso. Sendo unidos de alma e mente. Paulo apela para uma integralização. Vocês devem ser unidos de forma integral nisto. Unidos no pensar, unidos no mesmo propósito, no pensar, unidos no mesmo amor, o mesmo vínculo de amor e unidos no mesmo objetivo. Alma e mente, para Paulo, é todo o ser interior. É toda a parte material nossa, alma e mente. Ele diz: vocês devem estar de forma integral unidos, no modo de pensar, no amor entre vocês e no mesmo objetivo. No mesmo propósito. No mesmo propósito. Irmãos, o ponto principal para Paulo aqui é que a igreja de Filipos, e nós também, deve pensar da mesma forma, por um motivo: por causa do evangelho e do amor de Cristo.
E quando a igreja se alinha nisso, no evangelho e no amor de Cristo, então haverá unidade do Espírito ali. Então o mesmo Espírito, que não é espírito de confusão, não é isso que a gente aprende? Nos guiará no amor e na unidade, na humildade, junto à causa do Senhor. Irmãos, este é um tema muito importante para Paulo em Filipenses. Ele tratou disso em várias outras partes. Nós não vamos ler agora, mas depois os irmãos podem ler. No capítulo 3, versículo 15, o apóstolo Paulo lida lá com a seguinte questão: Deus irá esclarecer-nos, caso pensemos de um modo diferente de Paulo, acerca de certos assuntos. A ideia do capítulo 3, versículo 15, é que Deus nos guiará com iluminação, para que possamos compreender a vontade dele. Capítulo 3, versículo 19, o apóstolo Paulo fala de homens que pensam com o seu estômago, para a sua própria perdição, não estão em unidade com o propósito de Deus para aquela igreja. Capítulo 4, versículo 2, vale a pena ler? Esse eu gostaria de ler. Capítulo 4, versículo 2. O texto diz assim: peço a Evódia e peço a Sintique que, no Senhor, tenham o mesmo modo de pensar. Essa é a terceira vez que ele repete isso. Essas duas mulheres, dentro da igreja de Filipos, estavam com problemas pessoais, partidarismo, interesse pessoal, vaidade. Paulo diz, elas estão dando problema. E Paulo apela para elas também, dizendo, pensem da mesma forma. Vocês estão em Cristo. Paulo não está excluindo elas, entenderam? Paulo está convocando elas a entenderem que elas estão em Cristo. Por causa disso, elas devem estar em unidade com a igreja. No mesmo propósito, no mesmo amor, na mesma mente, na mesma direção, alma e corpo. Evódia e Sintique foram chamadas por Paulo a atenção para que elas se voltem para o mesmo modo de pensar da igreja, do povo do Senhor. Irmãos, uma aplicação final dessa parte 1. Uma comunidade unida, que imita Cristo, cultiva unidade no modo de pensar. Ela cultiva isso, ela procura isso, ela luta por isso. Pensar de forma igual, como eu disse, não está ligado a pensar exatamente igual em tudo, mas sim em ter uma atitude humilde, sempre pensando no outro, na paz, na comunhão e no avanço do evangelho através da igreja. Pensar do mesmo modo tem a ver com uma atitude humilde, onde você vai colocar o interesse do outro para além do seu. E isso traz benefício para a unidade da igreja, porque isso demonstra humildade. O outro é mais importante que eu. Segunda ação de uma igreja que imita Cristo. Na primeira ação, Paulo diz, estejam unidos. Amém? Na segunda ação, Paulo diz, sejam virtuosos. Sejam virtuosos. Versos 3 e 4, vamos ler comigo? Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade. Cada um considere, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Irmãos, Paulo, neste ponto, dos versículos 3 e 4, Paulo vai um pouquinho mais a fundo na vida da igreja. E Paulo chega a um ponto muito importante sobre a unidade e a humildade que aquela igreja precisa desenvolver. A atitude com a qual precisamos ter é de humildade. O apóstolo Paulo cita isso no versículo 3. Humildade. Queridos, aqui Paulo, versículos 3 e 4, vai identificar como um médico fazendo um raio-x, ele vai identificar os inimigos da unidade. Paulo convocou eles, não é? A unidade. Agora Paulo vai dizer, cuidado. Eu vou mostrar para vocês alguns inimigos da unidade na igreja. E Paulo cita esses inimigos. Olha para o texto. Interesse pessoal ou vaidade. Paulo cita isso como um grande inimigo
da unidade na igreja. Fazer as coisas por interesse pessoal ou por vaidade. Irmãos, quando não há humildade, sobra busca por interesses pessoais, por ambição egoísta na igreja. Quando falta humildade. Vá ao capítulo 1, versículo 17 comigo. Capítulo 1, versículo 17. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, e por aí vai. Paulo já tinha falado sobre isso, sobre interesse pessoal, sobre vaidade, ambição egoísta. A ideia de Paulo aqui, meus irmãos, é que vamos passar a viver pensando apenas em nossos interesses, em nossas vontades, fazer cumprir a minha agenda, a nossa agenda, a sua agenda, os meus sonhos, os meus projetos. Nós iremos sempre pensar em nós e nunca no outro. Isso aqui produz na igreja ambição egoísta, vaidade, interesse pessoal. Paulo diz, notem, isto é um inimigo da unidade na igreja. Se existem pessoas em Filipenses, em qualquer igreja, que buscam interesse pessoal, ambição egoísta, agem por vaidade, isto se tornará em caos, isso se tornará em prejuízo para a unidade da igreja. Existia em Filipos, e pode existir em qualquer igreja isso. Pessoas que buscam interesses pessoais, ambição egoísta. Paulo diz, este é um inimigo terrível. Isto precisa ser corrigido. Porque onde não há humildade, sempre sobrará busca por interesse pessoal na igreja. Mas Paulo continua localizando um segundo inimigo interno em relação à unidade da igreja. Paulo diz, quando não há humildade, sobra vanglória. Continua comigo no texto. Mas por humildade. Agora, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Irmãos, quando não há humildade, sobra vanglória, você tem pessoas ansiosas por glória na igreja. Pessoas que só acham que são úteis quando estão à frente de algo. Elas buscam um interesse pessoal, uma agenda pessoal. Elas buscam glórias para si na igreja. O assunto só é importante para ela quando o nome dela está à frente. Ela não consegue servir se não for para ser aplaudida ou reconhecida. Elas sempre buscam elogios e glória própria. Elas sempre procuram ter o seu coração inflado. Elas sempre procuram que as pessoas as notem na igreja. Elas sempre querem ter o nome à vista de todos. Elas sempre procuram interesses pessoais. Paulo diz, isto é um adversário terrível. É um inimigo terrível na igreja do Senhor. Pessoas que estão na igreja por interesse pessoal. Essas pessoas, normalmente, o que fazem? Não consideram os outros superiores a si mesmos. Porque são cheias de orgulho, Paulo diz. O ego delas e o coração está inflamado por orgulho próprio, por vanglória. Paulo diz, isto é um terrível inimigo da unidade na igreja. Vaidade, interesse próprio, interesse pessoal. Paulo diz, vocês não podem ter isso no seio da igreja. Isso deve ser combatido para um bem maior, a causa de Cristo. Mas, meus irmãos, se Paulo diz, quando não há humildade, sobra vanglória, não é? Sobra orgulho. Paulo agora vai mudar um pouco o foco. E Paulo não vai apelar agora, não vai localizar os inimigos somente. Paulo vai mostrar como nós podemos combater este inimigo, ou estes inimigos que eu acabei de citar. Paulo não só dá o raio-x do problema dessa igreja. Ele quer que essa igreja imite a Cristo. Mas Paulo aponta também a solução para essa igreja. Para que ela combata esses inimigos terríveis.
E Paulo então vai apelar agora para as virtudes necessárias para manter a unidade e humildade na vida da igreja, no seio da igreja. Ele diz assim: façam tudo pelos motivos corretos, e então nós teremos unidade e humildade na igreja. Olha o que ele diz, verso 3, parte B. Olha o mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Irmãos, quando há humildade, quando existe humildade, nós passamos a considerar o outro superior a nós, na igreja. É uma atitude de coração transformado. Você passa a ver o seu irmão como superior a você, e não você como superior a ele. Você não tem a ver com o outro se colocar como superior a mim, mas eu eu passo a me colocar à disposição dele, em serviço, de forma humilde, servindo. Eu o considero superior a mim. É como se Paulo dissesse: quando há humildade, nós passamos a servir de forma correta uns aos outros. Irmãos, quem tenta se colocar como superior ao outro é orgulhoso, arrogante e é guiado por ambições egoístas, por vanglória, como Paulo acabou de falar. É o oposto. O orgulhoso não consegue servir o outro. O orgulhoso não consegue servir o outro de forma que o outro seja superior a ele. Ele não aceita isso. Ele não consegue se sujeitar aos outros. Ele não consegue se submeter aos outros, porque ele busca a glória própria, porque ele é cheio de vaidade, porque ele é cheio de orgulho em si mesmo. Paulo diz: não sejam assim, sejam virtuosos, considerem os outros superiores a vocês, sirvam de forma humilde uns aos outros. Mas Paulo também fala outra coisa importante. Quando há humildade, quando existe humildade no seio da igreja, Paulo está falando com Filipenses e fala com toda e qualquer igreja. Quando há humildade, daremos menos atenção a nós mesmos. E é verdade, nós passamos a nos preocupar mais com o outro do que com nós mesmos. Queridos, olha o que o verso 4 diz: não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Irmãos, a mente humilde do servo de Cristo humilde no seio da igreja, ela tem uma disposição para o outro e não para si mesmo. Essa pessoa, esse servo, ele pensa menos em si, porque tem pensamentos corretos sobre si. O servo humilde na igreja, ele considera o outro superior a ele, porque ele sabe quem ele é. Ele é um pecador, miserável. Ele é alguém que estava perdido em pecados e delitos. Ele sabe disso. Ele tem um conhecimento correto sobre si. Então, isso move ele a ser humilde. O orgulhoso não é assim. Ele não consegue reconhecer os seus próprios pecados. O orgulhoso não consegue ver as suas próprias falhas, porque ele é cheio de si. Porque ele tem uma visão elevada de si. Ele talvez esqueça que até um pecador, como o outro ao qual ele se considera superior. É uma atitude de coração e é uma atitude de espírito servir em humildade uns aos outros. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Nenhuma comunhão, meus irmãos, se mantém em uma igreja sem que haja humildade, reconhecimento de quem nós somos, considerar os outros superiores a nós, servir em humildade, aplicar as bênçãos espirituais. O apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 4, versículo 1 e 2 assim: por isso eu, o prisioneiro no Senhor, preste atenção, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade. Com toda a humildade e mansidão. O servo é humilde e manso, como seu Senhor é. Percebem aqui a quem está imitando esse servo, manso e humilde? Quem falou que é manso e humilde? Jesus Cristo.
com longanimidade ou paciência, suportando uns aos outros. Colossenses, Daniel, por gentileza, capítulo 3, versículo 12, diz assim: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Paulo identificou os adversários da unidade, mas também deu a solução para nós combatemos estes inimigos dentro do seio da igreja. Uma aplicação aqui, queridos. Uma comunidade que imita Cristo, uma igreja que imita Cristo, unida, ela gera, ela produz relacionamentos na base da humildade, na sujeição mútua, não é? No submeter-se uns aos outros, sempre reconhecendo superioridade no outro e não em nós, sempre olhando para um exemplo maior. Irmãos, ser humilde nada mais é do que ter uma perspectiva correta em relação a você mesmo. Eu sou humilde porque eu sei quem eu sou, um pecador miserável, não é? E aí eu digo, eu vou suportar o meu irmão, porque ele também é um pecador igual eu. Talvez eu seja pior que ele. Percebe o que o Paulo está querendo dizer? Quando você percebe quem você é, você passa a servir em humildade. O vaidoso, o arrogante, o orgulhoso, ele não tem um espelho em casa. E quando tem, ele olha para si mesmo e diz assim: quão grande és tu, quão grande és tu. Ele não é humilde, ele não consegue servir um ao outro. Mas Paulo diz que nós devemos ser o contrário. Se há humildade em nós, se há humildade em nossa igreja, se há humildade entre os irmãos, nós vamos servir, nós vamos nos submeter uns aos outros, em paciência, longanimidade, em amor, em compaixão, em mansidão, usando o próprio evangelho como um elo de união entre nós. Terceira e última atitude de uma igreja que imita Cristo, queridos. Na primeira atitude, ele diz, estejam unidos. Na segunda atitude, ele diz o que para nós? Quem lembra? Sejam virtuosos. A terceira e última atitude, sigam o exemplo de Cristo. Estejam unidos, sejam virtuosos, olhem para Cristo Jesus. Nestes versos finais, meus irmãos, Paulo vai terminar a sua exortação. Ele vai convocar os filipenses para o único remédio, o único caminho de uma igreja poder ter unidade, de uma igreja poder desfrutar de humildade. A única forma de uma igreja ser saudável é a seguinte: imitem a Cristo. Igreja, imite a Cristo, aquele que é rei, mas que foi servo, por amor de nós. Paulo vai pegar o exemplo de Cristo, ele vai dizer para os irmãos em Filipenses, ok, vocês podem olhar para mim e achar falhas, não é? Vocês vão achar. Vocês podem olhar para fulano e vocês vão achar falha, sim, tá bom então. Olhe para o rei da igreja, o servo sofredor, o mais humilde entre todos os humildes, o rei da glória. Então imitem ele nos relacionamentos de vocês. Versos 6 a 8, vamos começar aqui. Os versos 6 a 8, meus irmãos, eles tratam da humilhação de Cristo. Jesus veio a este mundo, os irmãos lembram? Tomou forma humana, isso foi uma humilhação para ele. Então os versos 6 a 8, eles vão celebrar. Essa parte aqui, meus irmãos, dos versos 5 até o verso 11, é como se fosse um canto. Alguns teólogos dizem que isto aqui é como se fosse o hino da igreja primitiva. É como se a igreja cantasse isso à sua época. À sua época. Os versos 6 a 8 é a primeira estrofe do hino cristológico. Do hino do rei servo. E nessa parte dos versos 6 a 8, o hino vai exaltar, vai celebrar a humilhação de Cristo. Ele vai justificar. Ele vai justificar. Cristo se humilhou em amor, ou por amor, ao seu povo, aos seus. Cristo se humilhou
em favor dos outros. Paulo diz, isto deve ser o exemplo máximo para vocês. Se Cristo fez isso, façam também. Verso 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Lembram? Modo de pensar, mesma atitude, ajam da mesma forma. Paulo vai explicar como foi a atitude de Cristo, ok? Que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus a algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, irmãos. Queridos, olhe para o texto. Qual foi ou como foi a atitude de Jesus, o rei servo? Primeiro, ele era Deus. Paulo começa lá em cima. O texto diz, mesmo existindo na forma de Deus. Ou seja, ele sempre foi Deus. Essa expressão, existir na forma de Deus, não está falando meramente uma forma estética, mas está se referindo à sua essência, à sua natureza. Cristo é divino, existindo em forma de Deus, sendo ele Deus. Sendo ele Deus, tendo a natureza divina, sendo ele incriado, sendo ele pré-existente. O apóstolo João diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Colossenses diz que ele existe antes de todas as coisas. E por aí vai. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é divino, ele é Deus, mesmo existindo em forma de Deus. Paulo apela para a sua natureza divina, para explicar a sua humilhação. Mas não só isso, continue comigo no texto. Paulo diz, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Ele é divino, e mesmo assim, ele abriu mão, como nós vamos ver, dos seus direitos, dos seus privilégios, da sua glória, do uso dos seus atributos. Ele não deixa de ser Deus quando se torna homem. Ele permanece homem e Deus, mas ele sai da sua glória. O rei da glória sai da glória e vem para o meio dos homens. Nasce da barriga de uma mulher. Isso é humilhação para ele. Ele passou necessidades como eu e você. Isso é humilhação para ele. Ele é o rei da glória. Ele é divino. Ele se humilhou porque ele se tornou homem. Por você e por mim. Percebem? Pelo outro. E ser Deus para ele, para o filho, não foi algo ao qual ele deveria se apegar até o fim. Ele permaneceu como Deus, mas ele se tornou homem e se humilhou, abrindo mão dos seus privilégios e das suas prerrogativas divinas. Mas a humilhação de Cristo não consiste só nisso. O verso 7 diz, pelo contrário, ele se esvaziou. Aqui é uma expressão famosa no meio teológico, chamada de kenosis. Eu vou resumir isso aqui para você entender. A kenosis é o autoesvaziamento de Cristo. Percebam a expressão, autoesvaziamento. Ninguém o esvaziou. Ele se autoesvaziou de forma voluntária. Ele não deixa de ser Deus, mas ele se propõe a assumir uma natureza humana. Então, o esvaziamento de Cristo não é que ele deixa de ser Deus, é que ele se torna também homem, também humano. Então, ele se autoesvazia, ele abre mão da sua glória. Lá o apóstolo João diz que o Senhor Jesus disse, capítulo 17, que ele tinha uma glória e que um dia o Pai devolveria a ele. Glória que eu tinha antes da criação e que ele perdeu quando se tornou homem. Jesus se esvazia, se auto-esvazia em sinal de humilhação, em forma de humilhação.
E como foi esse esvaziamento de Cristo, irmãos? Caminhe comigo no texto. Ele se esvaziou. Como? Assumindo a forma de... A melhor tradução seria escravo. Servo, doulos, escravo. Vocês estão entendendo? Que o Rei da Glória, em amor por mim e por você, em favor dos outros, se tornou um escravo? Paulo está apelando para eles. Olhem para Jesus. Divino, se tornou escravo por nós. Servo, mas não só isso. O esvaziamento de Cristo também constitui um outro elemento. Olhe lá. Tornando-se semelhante aos seres humanos. Ou seja, ele, divino, eterno, incriado, todas as glórias, todos os privilégios que ele tinha como filho eterno de Deus, ele então abre mão disso e ele se torna um homem. E ao se tornar homem, ele se humilha. Irmão, só um ponto aqui que eu não poderia esquecer. Paulo está escrevendo para uma comunidade romana. E havia muita filosofia grega na época. Preste atenção. Para os gregos, você já assistiu desenho e filme? Os gregos tinham o Olimpo, lembra do Olimpo? Onde ficavam os deuses? Era uma vergonha para um deus descer até a terra. Ele só descia quando ele queria criar caos, ou ter relações sexuais com mulheres, fazer alguma coisa. Mas ele nunca descia, assumia um corpo humano e ficava permanentemente. Não existe isso na mitologia grega. Ele assumia um corpo humano, fazia o que tinha que fazer e voltava para o Olimpo. Porque era uma humilhação para ele ter um corpo humano. Mas Jesus fez o caminho contrário. Desceu aqui e assumiu permanentemente o quê? Um corpo humano. Um corpo humano. Esta é a humilhação dele. Os deuses gregos não aceitariam ter um corpo humano, porque é humilhante para eles. Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Deus de Deus, por amor a nós, aceitou se submeter a isso. Isto é humilhante para ele. Paulo está construindo um raciocínio. Mas continua comigo. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou. No que constitui a humilhação de Cristo, pastor? Continue comigo. Primeiro, tornou-se obediente. Ele foi obediente durante toda a sua vida à missão que o Pai o deu, lembram? Ele tinha uma missão, fazer a vontade de seu. Ele está lá no Getsemane. E sangue sai, porque o cálice da ira de Deus vai ser derramado. E ele diz: Pai, se puder, afaste de mim este cálice, entretanto, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Isso é obediência. Ele foi obediente. Só que, por causa da sua obediência, ele recebeu um benefício, um prêmio. Qual? Olha o que o texto diz. Morte e morte de cruz. A pior morte, a morte destinada aos piores homens, foi dada a Jesus por causa de sua obediência ao rei que é servo. Em forma de humilhação, ele foi ali pendurado no madeiro. Nu por nós. Continue o texto comigo. Por causa da humilhação de Cristo, da sua obediência, Deus também o exaltou sobremaneira. Essa expressão exaltou, meus irmãos, aponta, sabe para quê? Ele é maior que os anjos. Ele é maior que os profetas. Ele é maior que todos e tudo. O Estevão viu ele sentado à destra de Deus Pai. Ele está no trono, reinando e reinará futuramente. Deus o exaltou por causa de sua humilhação, por causa de sua obediência. Preste atenção. E lhe deu um nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, por causa da sua humildade, da sua humilhação, do seu esvaziamento, Deus o exaltou. Qual que é a ideia de Paulo para nós aqui? Eu vou aplicar para nós terminarmos. Irmãos, se uma igreja não imita Cristo em sua humildade, ninguém verá a glória de Cristo nessa igreja. Ninguém verá. O mundo não verá a glória do Evangelho se essa igreja não for humilde como Cristo foi. Se essa igreja não andar conforme Cristo andou e imitá-lo, a glória que Cristo recebeu por causa da sua obediência e humildade, nós não desfrutaremos como igreja. As pessoas não verão o nome que é acima de todo nome nesta igreja se nós vivemos nos degladiando.
Sem unidade não há avanço do evangelho, é isso que Paulo está dizendo. E ele diz, só tem uma forma de vocês resolverem isso, filipenses. Imitem a Cristo Jesus. Porque ele era Deus, é Deus, Rei da glória, e ele se humilhou em favor de vocês. Então olhem para ele e o imitem. E então, quando vocês fizerem isso, as pessoas verão o nome que está acima de todo nome nesta igreja. As pessoas verão pessoas dobrarem os seus joelhos e confessarem que Jesus Cristo é o Senhor para a glória do Pai nesta igreja. Somente quando esta igreja buscar a unidade e a humildade, imitando Jesus Cristo, o Rei, Senhor, Salvador e servo de todos nós. Quero orar por você, com você. Irmãos, o texto de Paulo é belo, mas é duro também. O texto de Paulo exalta a glória de Cristo, mas nos humilha. E isso é proposital, para que isso desperte em nós, para que isso leve os nossos olhos para a glória de Cristo. Para a glória de Cristo. E para que essa igreja e qualquer igreja imite a Ele, para que unidade e humildade brotem nesta igreja, para que o evangelho avance, para que pessoas sejam salvas e que essa igreja seja um instrumento nas mãos do Redentor que é Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, te agradecemos por este dia, por esta noite, por este culto. Agradecemos ao Senhor por essa palavra, dura, mas que vem do Teu Espírito, para nos transformar e para nos fazer de uma igreja mais parecida com Jesus Cristo. Mais parecida com Jesus, que imite a Cristo no serviço, na humildade, na abnegação, no cuidado, para que nós possamos, através da unidade e humildade, imitando Jesus Cristo, aqui neste lugar, sermos instrumentos nas mãos do Senhor. Floresce, brota isso através do Teu Espírito em nós e através de nós. Oramos gratos, em nome de Jesus, o Teu Filho, e o nosso Salvador. Amém, amém e amém.